Os milionários Lázaro e Dione Alencastro tinham tudo, mas naquela noite gelada não tinham sequer um cobertor. Tremiam de frio, de medo e de vergonha, expulsos por quem mais amavam, ignorados por quem mais ajudaram. Mas alguém viu, alguém que ninguém esperava. Salete Soares, uma faxineira humilde, invisível aos olhos de muitos, foi a única a estender a mão. E o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Lázaro Alencastro olhou pela janela do triplex e sentiu um aperto no peito. Mesmo com toda a riqueza que construíra ao longo de 80 anos, algo estava faltando. O medo que o consumia não era da morte, mas de deixar tudo nas mãos erradas. Dione, você viu? Miguel nem ligou no nosso aniversário de casamento, disse ele, a voz carregada de tristeza. Dione levantou os olhos do jornal que lia e suspirou profundamente. Aos 78 anos, ela havia aprendido a ler nas entrelinhas da vida. Ele só liga quando precisa de dinheiro, Lázaro. Na semana passada eram 200 mil para aquela viagem da Tarsila. Nenhum obrigado recebemos. 55 anos de casamento, Dione. 55 anos construindo tudo isso. Lázaro apontou para a sala luxuosa. E nosso único filho nem sabe que dia é hoje. Você se lembra quando ele tinha 10 anos e fazia aqueles cartões de aniversário com as próprias mãos? Perguntou Dione, a voz quase um sussurro. Lembro sim. Agora ele só sabe fazer transferências bancárias. O telefone tocou. Os dois se olharam com esperança. Talvez fosse Miguel. Talvez ele tivesse se lembrado. Dione atendeu com ansiedade. Alô? Miguel? Oi, mãe. Olha, estou meio corrido, mas precisava falar com vocês. A Tarsila viu um apartamento incrível em Paris. É uma oportunidade única, sabe? O coração de Dione despencou. Miguel, hoje é nosso aniversário de casamento. Ah, é mesmo? Desculpa, esqueci completamente. Parabéns aí. Mas voltando ao apartamento, são só 2,5 milhões. É barato para o que é. Miguel, quando foi a última vez que você veio nos visitar sem pedir dinheiro? Perguntou Lázaro, pegando o telefone das mãos da esposa. Pai, não seja dramático. Vocês têm dinheiro de sobra. Não é como se fossem sentir falta. Não é questão de sentir falta, filho. É questão de respeito. Olha, não tenho tempo para sermão agora. Podem fazer a transferência hoje? A Tarsila está ansiosa. Lázaro olhou para Dione. Nos olhos dela, ele viu o mesmo sentimento que sentia. Uma dor profunda e a certeza de que haviam criado um estranho. Miguel, vamos pensar no assunto, disse Lázaro. Pensar? Pai, é só transferir o dinheiro. Não é complicado. Tchau, Miguel. Lázaro desligou o telefone e se sentou na poltrona. Dione, onde foi que erramos? Nós demos tudo para ele, Lázaro, tudo, e esquecemos de ensinar o que realmente importa. 50 anos construindo esse império, trabalhando 16 horas por dia. Lembra quando comecemos? Você costurava roupas em casa e eu trabalhava na fábrica? E éramos felizes, completou Dione. Éramos pobres, mas éramos felizes. E agora? Temos tudo e nosso filho nos trata como um banco. Dione se levantou e foi até a janela. Sabe o que me dói mais, Lázaro? É que quando a gente morrer, ele vai comemorar a herança em vez de chorar nossa ausência. Você acha que se perdêssemos tudo, ele nos acolheria? Honestamente, não sei. E isso me assusta. Lázaro ficou em silêncio por alguns minutos. Dione, tenho uma ideia maluca. Que ideia? E se a gente testasse o Miguel? E se a gente fingisse que perdemos tudo? Dione se virou surpresa. Como assim? Simples. Vamos espalhar que perdemos tudo em um golpe. Vamos nos vestir como gente simples e ver se nosso filho nos acolhe quando não temos nada para oferecer. Lázaro, isso é loucura. É a única forma de saber a verdade, Dione. Se ele nos acolher, deixamos tudo para ele. Se não... Lázaro fez uma pausa. Se não, vamos doar nossa fortuna para quem realmente merece.
Dione voltou a se sentar. A ideia era absurda, mas fazia sentido. E se ele nos rejeitar? E se descobrirmos que nosso filho realmente não tem coração? Então, pelo menos, saberemos a verdade e poderemos agir de acordo. O casal ficou em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Do lado de fora, São Paulo continuava sua correria diária, indiferente ao drama que se desenrolava no triplex dos Jardins. Na manhã seguinte, Dione acordou com os olhos inchados. Havia passado a noite em claro, pensando na proposta de Lázaro. Era uma ideia desesperada, mas talvez fosse a única forma de descobrir quem realmente era seu filho. Lázaro, você ainda está decidido? Perguntou ela, encontrando o marido na cozinha. Nunca estive tão certo de algo na minha vida, respondeu ele, servindo o café. Dione, quando você era nova, lembra o que sua mãe sempre dizia? Que a verdadeira medida de uma pessoa se vê quando ela não tem nada a ganhar. Exatamente. É hora de aplicar essa lição no Miguel. Dione suspirou. Como vamos fazer isso? Já pensei em tudo. Vou ligar para o Dr. Henrique. Ele é nosso advogado há 30 anos e é discreto. Ele vai espalhar a notícia de que fomos vítimas de um golpe financeiro. E as roupas? Não podemos aparecer no Miguel vestidos assim. Lázaro sorriu tristemente. Você se lembra das nossas roupas antigas? Aquelas que guardamos no sótão? As roupas de quando éramos jovens e pobres? Essas mesmas. Ainda devem servir. 2 horas depois, Dr. Henrique estava na sala do casal. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão séria. Lázaro, Dione, vocês têm certeza disso? É um risco muito grande, disse o advogado. Henrique, você tem filhos, não tem? Perguntou Dione. Vocês sabem que tenho 2. E você sabe que eles te amam independente do que você possui? Claro que sei. Então, você é um homem de sorte. Nós precisamos descobrir se temos a mesma sorte. O advogado concordou mesmo relutante. Está bem, vou espalhar a notícia discretamente. Em 2 dias toda São Paulo vai saber que os Alencastro perderam tudo. E você vai dizer que foi um golpe internacional, que investimos tudo em um fundo falso, completou Lázaro. Lázaro, se isso der errado, pelo menos saberemos onde estamos pisando. Após o advogado sair, Dione subiu ao sótão com Lázaro. Eles procuraram entre caixas empoeiradas até encontrar as roupas antigas. Um vestido simples de algodão para ela, uma calça surrada e uma camisa descolorida para ele. Faz 40 anos que não visto isso, disse Dione, segurando o vestido contra o corpo. Você estava linda nesse vestido quando nos casamos. Era tudo o que eu tinha, e era o suficiente. Na verdade, era mais do que suficiente. Eles se olharam no espelho antigo do sótão. 2 pessoas que um dia foram pobres e felizes, depois ricas e vazias, e agora estavam prestes a descobrir que tipo de filho haviam criado. Dione, quando formos na casa do Miguel, preciso que você seja forte. Por que você está falando isso? Porque tenho um pressentimento, e ele não é bom. Você acha que ele vai nos rejeitar? Lázaro ficou em silêncio por um momento. Acho que já conhecemos a resposta, Dione. Só não queremos aceitar. Então, por que fazer esse teste? Porque ainda existe uma chance, pequena que seja, de estarmos errados sobre o Miguel. E se estivermos certos? Se estivermos certos, pelo menos poderemos dormir em paz sabendo que fizemos o que era certo. No dia seguinte, a notícia já havia se espalhado pelos círculos sociais de São Paulo. Os Alencastro haviam perdido tudo. O telefone tocou várias vezes, mas eles não atenderam. Miguel não ligou nenhuma vez. Interessante, comentou Lázaro. Quando ele precisa de dinheiro, liga de manhã. Quando soube que estamos quebrados, nenhum telefonema. Talvez ele não tenha ouvido a notícia ainda. Dione, você sabe que ele ouviu. A Tarsila deve ter sabido antes mesmo do almoço. Naquela noite, vestidos com suas roupas antigas, eles se olharam no espelho. Pareciam 2 pessoas diferentes, vulneráveis, necessitadas. Estamos prontos?
perguntou Lázaro. Não sei se alguém pode estar pronto para descobrir que o filho não tem coração. Então vamos descobrir se ainda temos alguma esperança ou se é hora de aceitar a realidade. Eles saíram do triplex pela última vez como os milionários Alencastro. Na próxima vez que voltassem, já saberiam a verdade sobre Miguel. A chuva fina de inverno começou a cair quando o táxi os deixou na esquina da rua de Miguel. Está frio, murmurou Dione puxando o casaco simples. É só o começo, respondeu Lázaro, olhando para a mansão iluminada no Morumbi. A casa de Miguel era imponente. 3 andares, jardins bem cuidados, carros de luxo na garagem, tudo pago com o dinheiro que Lázaro havia suado para ganhar. Eles caminharam lentamente até o portão automático. As câmeras de segurança captaram sua aproximação imediatamente. Lázaro apertou o interfone com mãos trêmulas. Quem é? Veio a voz de Tarsila do alto-falante. É o seu sogro, Tarsila. Lázaro. Houve um silêncio longo. Depois, um suspiro irritado. O que vocês querem a essa hora? Precisamos conversar com o Miguel. É urgente. Ele está ocupado. Falem amanhã. Tarsila, por favor, não temos para onde ir. Outro silêncio. Desta vez mais longo. Esperem aí. 5 minutos se passaram. A chuva aumentou de intensidade. Finalmente Tarsila apareceu no jardim, caminhando em direção ao portão. Não o abriu. O que é isso? Perguntou ela, olhando as roupas surradas dos sogros. Que palhaçada é essa? Tarsila, nós perdemos tudo, disse Dione, a voz embargada. Como assim perderam tudo? Foi um golpe. Um fundo de investimento falso. Perdemos toda a fortuna. Tarsila olhou para os dois como se fossem insetos nojentos. E daí? O que isso tem a ver conosco? Somos família, disse Lázaro. Precisamos de um lugar para ficar até nos organizarmos. Família? Tarsila deu uma gargalhada cruel. Família é quem contribui, não quem só aparece para pedir ajuda. Tarsila, nós nunca pedimos nada. Sempre demos tudo para vocês. Deram quando tinham. Agora que não tem mais nada, querem se aproveitar do que o Miguel conquistou? Dione se segurou no braço de Lázaro. Tarsila, eu criei o Miguel. Ele é meu filho. Seu filho é um homem bem-sucedido que não precisa sustentar pais fracassados. As palavras atingiram Dione com força. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Onde está o Miguel? Perguntou Lázaro, a voz controlada apesar da raiva. Lá em cima. E não vai descer. Ele me pediu para resolver essa situação. Essa situação? Nós somos os pais dele. Eram os pais dele quando tinham dinheiro. Agora são só 2 velhos quebrados tentando se aproveitar do sucesso dele. Lázaro olhou para a janela do 2º andar. Viu uma silhueta na cortina. Miguel estava ali, observando, e não desceu. Tarsila, estamos pedindo apenas um teto por algumas noites, até conseguirmos nos organizar. E transformar nossa casa em asilo? Nem pensar. Olhem para vocês, estão fedendo. Por favor, implorou Dione. Estamos sem dinheiro, sem casa, sem nada. Então procurem um albergue, ou melhor ainda, procurem trabalho. Nunca é tarde para recomeçar. Tarsila deu as costas e começou a caminhar de volta para a casa. Tarsila! Gritou Lázaro. Ela se virou. O quê? Um dia vocês vão precisar de alguém e espero que sejam tratados exatamente como estão nos tratando agora. Isso não vai acontecer, porque nós sabemos administrar dinheiro. Agora saiam da minha porta antes que eu chame a segurança. Ela entrou na casa e fechou a porta com força. As luzes se apagaram uma a uma, como se quisessem apagar também a existência dos 2 idosos na chuva. Lázaro e Dione ficaram parados diante do portão fechado. A chuva molhava seus rostos, misturando as lágrimas com as gotas geladas. Lázaro, sussurrou Dione. Nosso filho nem desceu para nos ver. Eu vi ele na janela. Ele estava lá e não desceu. Não desceu. Eles atravessaram a rua cambaleando e se sentaram no banco da pequena praça em frente à casa. O banco estava molhado e frio. As roupas velhas não os protegiam do vento gelado. 50 anos, murmurou Lázaro.
50 anos trabalhando para dar uma vida boa para esse menino. E esse é o agradecimento. Johnny, você estava certa desde o começo. Nós criamos um monstro. Não, Lázaro. Nós criamos um estranho. O Miguel que conhecíamos morreu há muito tempo. Eles se abraçaram no banco molhado, dois idosos abandonados pelo próprio filho, descobrindo da pior forma possível que o amor não se compra, mas aparentemente se vende. Ele nem desceu para falar conosco, repetiu Dione, a voz quebrada. Um carro passou pela rua, jogando água suja na calçada. Os dois se encolheram ainda mais no banco. Sabe o que dói mais? Perguntou Dione. O quê? É que eu continuo preocupada com ele. Mesmo depois de tudo isso, continuo sendo mãe. Lázaro riu amargamente. Somos uns tolos, não somos? Somos pais, Lázaro. É diferente. Neste momento, a porta da mansão se abriu novamente. Os dois levantaram a cabeça com esperança. Talvez Miguel tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse descido para buscá-los. Mas era Tarsila, e ela não vinha para buscá-los. Vocês ainda estão aí? Gritou ela da calçada. Não temos para onde ir, respondeu Lázaro. Então vou ligar para a polícia. Não quero mendigos na frente da minha casa. Tarsila entrou novamente na casa. Minutos depois, uma viatura da polícia militar dobrou a esquina. Droga! Murmurou Lázaro. Ela chamou a polícia mesmo. O carro parou na frente da praça. 2 policiais desceram. Boa noite. Recebemos uma denúncia de perturbação, disse um deles, um homem jovem de no máximo 30 anos. Não estamos perturbando ninguém, oficial, respondeu Lázaro. Documentos, por favor. Lázaro e Dione mostraram suas identidades. O policial olhou os documentos e depois olhou para os dois, claramente confuso. Espera aí, vocês moram nos jardins? Morávamos, perdemos tudo. O policial mais velho se aproximou. Aconteceu algo? Um golpe. Perdemos nossa fortuna, explicou Dione. E vieram pedir ajuda para o filho? E ele nos expulsou, completou Lázaro. Os 2 policiais se olharam. Era uma situação estranha mesmo para eles. Olha, disse o policial mais velho, vocês não podem ficar aqui a noite toda. Está frio e pode ser perigoso. Não temos para onde ir, disse Dione. Existe algum parente? Alguém que possa ajudar? Só temos o Miguel. E vocês viram como fomos recebidos. O policial jovem suspirou. Escutem, oficialmente eu deveria pedir para vocês saírem. Mas são pessoas de idade e está frio. Vamos fingir que não vimos vocês aqui, completou o mais velho. Mas pela manhã precisam procurar um lugar. Obrigado, disse Lázaro. Os policiais voltaram para a viatura e foram embora. Lázaro e Dione ficaram sozinhos novamente. Até os policiais tiveram mais compaixão que nosso filho, observou Dione. Isso não é compaixão, Dione. É decência humana básica, algo que aparentemente não ensinamos para o Miguel. A chuva havia parado, mas o vento gelado continuava. Os dois se abraçaram, tentando se aquecer mutuamente. Lázaro, quando eu morrer, quero que você saiba que não me arrependo de nada que fizemos. Só me arrependo de uma coisa. O quê? De não ter percebido antes que tipo de pessoa o Miguel se tornou. Dione, talvez a gente tenha percebido. Só não quis aceitar. Você tem razão. Quantas vezes ele nos tratou mal? Quantas vezes só aparecia quando precisava de dinheiro? E nós sempre desculpamos. Sempre encontramos uma justificativa. Porque ele era nosso filho. E continua sendo. É isso que dói mais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Do outro lado da rua, a mansão permanecia em silêncio. Como se dormisse tranquila, indiferente ao sofrimento dos 2 idosos na praça. Dione, disse Lázaro de repente. Sim, obrigado por ter topado essa loucura comigo. Lázaro, se não tivéssemos feito isso, teríamos morrido sem saber a verdade. E agora sabemos. Agora sabemos. E o que vamos fazer com essa verdade? Dione olhou para a mansão uma última vez. Vamos viver com ela. E quando voltarmos a ser ricos amanhã, vamos lembrar desta noite, para nunca mais nos esquecermos de quem nosso filho realmente é.
O vento gelado continuava soprando, mas de alguma forma a dor no coração dos dois tinha encontrado um estranho alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a mentira. No segundo andar da mansão, Salete Soares terminava de guardar as roupas passadas no closet de Tarsila. Eram quase 10 horas da noite e ela ainda não havia terminado o serviço. A patroa sempre deixava uma montanha de tarefas para o último minuto. Salete, quando terminar aí, pode dar uma geral no banheiro da suíte, gritou Tarsila do andar de baixo. Sim, senhora, respondeu Salete suspirando. Aos 42 anos, Salete conhecia bem o trabalho doméstico. Havia começado aos 15, quando precisou largar a escola para ajudar a sustentar a família. Agora trabalhava em 2 casas nos Jardins para conseguir pagar o aluguel de sua casa simples na Zona Leste e ainda enviar dinheiro para o tratamento da mãe no interior. Quando foi ao banheiro buscar os produtos de limpeza, ouviu vozes alteradas no jardim. Curiosa, se aproximou da janela que dava para a rua. Viu 2 idosos no portão, conversando com Tarsila. Não conseguiu ouvir direito, mas percebeu que a patroa estava irritada, muito irritada. Que palhaçada é essa? Ouviu Tarsila gritar. Salete se escondeu atrás da cortina para observar melhor. Os 2 idosos pareciam frágeis, molhados pela garoa. Usavam roupas simples e surradas. A mulher estava chorando. Pobrezinhos, murmurou Salete. Ela viu quando Tarsila deu as costas e voltou para casa. Viu quando os idosos atravessaram a rua e se sentaram no banco da praça. Viu quando a polícia chegou e foi embora. Gente, que situação triste, pensou ela. Salete tinha um coração mole, sempre teve. Era o tipo de pessoa que dava comida para gato de rua, que ajudava vizinho com as compras, que emprestava dinheiro mesmo quando não tinha. Salete! Gritou Tarsila. Cadê você? Já vou, senhora. Ela desceu correndo. Tarsila estava na sala falando no telefone. Miguel, eles já foram embora. Não se preocupa. Eu falei que não podiam ficar aqui. Claro que não abri o portão. Você fez certo em não descer. Salete fingiu estar arrumando as almofadas do sofá, mas prestava atenção na conversa. Eles que se virem. Não é problema nosso se perderam tudo. Eu sei que são seus pais, mas isso não é desculpa para serem irresponsáveis com dinheiro. Salete sentiu um aperto no peito. Então os idosos na chuva eram os pais de Miguel? Os sogros de Tarsila? Não, Miguel, não mudei de ideia. Se você deixar eles entrarem hoje, amanhã eles vão querer morar aqui. Exato, tem que ser firme. Tarsila desligou o telefone e se virou para Salete. Você terminou lá em cima? Quase, senhora. Só falta o banheiro. Então vai terminar. Quero tudo pronto antes de você ir embora. Sim, senhora. Salete voltou para o andar de cima, mas passou pela janela novamente. Os idosos ainda estavam no banco. A chuva havia parado, mas o vento era gelado. Ela podia ver que eles tremiam. Meu Deus do céu, sussurrou. Como pode uma pessoa fazer isso com os próprios pais? Salete conhecia Tarsila há 2 anos. Sabia que a mulher era fria e interesseira, mas nunca imaginou que pudesse ser tão cruel. Ela pensou na própria mãe, internada no hospital do interior. Pensou em como daria tudo para poder cuidar dela pessoalmente. E ali estavam 2 idosos, rejeitados pelo próprio filho, tremendo de frio na rua. Não é justo, murmurou. Salete terminou a limpeza do banheiro em silêncio, mas sua cabeça não parava de pensar nos 2 idosos. Quando desceu, Tarsila estava assistindo televisão na sala. Pronto, senhora. Está tudo limpo. Ótimo. Pode ir. Salete pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta dos fundos. Era por ali que as empregadas sempre saíam. Mas antes de abrir a porta, se virou. Dona Tarsila? O quê? Aqueles senhores que estavam no portão? Que é que tem eles? São mesmo os pais do seu Miguel? Tarsila estreitou os olhos. Por que você quer saber? Só achei estranho. Estão ali fora, no frio. Salete, você está aqui para trabalhar, não para se meter na minha vida. Eles não são problema seu. Sim, senhora. Desculpe. E outra coisa.
Se eu souber que você anda falando da minha vida lá fora, você está despedida. Entendeu? Entendi, senhora. Salete saiu pelos fundos, como sempre, mas em vez de ir direto para o ponto de ônibus, deu a volta pelo quarteirão. Queria ver os idosos mais de perto. Quando chegou na praça, seu coração se apertou ainda mais. Os dois estavam abraçados, tentando se aquecer. A mulher chorava baixinho. O homem olhava para a casa com uma expressão de dor que Salete nunca esqueceria. Como pode um filho fazer isso? Pensou ela. Como pode? Salete ficou ali por alguns minutos, escondida atrás de uma árvore, observando. Sabia que deveria ir embora. Sabia que não era problema seu. Mas alguma coisa dentro dela não conseguia aceitar aquela injustiça. Todo mundo merece dignidade, murmurou. Todo mundo. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Salete ficou observando os idosos por mais alguns minutos. A temperatura havia caído ainda mais e ela podia ver que eles tremiam de frio. O homem tirou o casaco e colocou sobre os ombros da mulher, ficando apenas com a camisa fina. Não posso ficar aqui só olhando, murmurou. Ela voltou para a casa, entrando pelos fundos novamente. No pequeno quarto onde guardava seus pertences durante o trabalho, tinha um cobertor grosso de lã vermelha. Era um dos únicos objetos de valor que possuía, herança de sua avó. Desculpe, vó, sussurrou ela, pegando o cobertor. Mas a senhora sempre dizia que caridade vale mais que qualquer tesouro. Salete dobrou o cobertor cuidadosamente e colocou dentro de sua bolsa grande. Depois saiu novamente pelos fundos, certificando-se de que Tarsila não a visse. Seu coração batia forte quando se aproximou da praça. E se os idosos achassem estranho? E se rejeitassem a ajuda? E se descobrissem que ela trabalhava na casa que os havia rejeitado? Não importa, pensou ela. O que importa é fazer o que é certo. Os idosos continuavam no banco, abraçados. A mulher havia parado de chorar, mas seus olhos vermelhos mostravam todo o sofrimento. Salete respirou fundo e se aproximou devagar. Com licença, disse ela, a voz baixa e respeitosa. Os dois levantaram a cabeça, assustados. Lázaro ficou tenso, protegendo Dione instintivamente. Não tenham medo, disse Salete rapidamente. Eu não vou fazer mal nenhum. O que você quer? Perguntou Lázaro. Salete tirou o cobertor da bolsa. Vi que vocês estão com frio. Sei que não é muito, mas... Ela estendeu o cobertor para eles. Dione olhou para o tecido grosso e quentinho, depois para o rosto gentil de Salete. Menina, nós não podemos aceitar, disse Lázaro. Você mal nos conhece. Não precisa me conhecer para aceitar ajuda. Todo mundo passa por dificuldades na vida. Mas esse cobertor deve ser importante para você, disse Dione. Era da minha avó. Mas ela sempre dizia que as coisas só têm valor quando são úteis. E agora ele vai ser útil para vocês. Salete se aproximou mais e colocou o cobertor sobre os ombros de Dione. O tecido ainda guardava o cheiro de sabão caseiro e lavanda. Está quentinho, murmurou Dione, as lágrimas voltando aos olhos. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Menina, qual é seu nome? Perguntou Lázaro. Salete Soares. Salete, você não entende. Nós não somos pessoas de rua. Nós... Não importa quem vocês são. Importa que estão precisando de ajuda agora. E Salete se sentou na ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Vocês têm onde dormir hoje? Os dois se olharam. Ainda não, admitiu Lázaro. Sabem onde é a cidade Tiradentes? É longe daqui, não é? Perguntou Dione. Bem longe, Zona Leste, mas é onde eu moro. Não é lugar de luxo, não tem nada demais. Mas tem um teto, um cafezinho quente e um lugar para dormir. Lázaro olhou para ela como se estivesse vendo um anjo. Você está nos convidando para sua casa? Estou sim, se vocês quiserem. Menina, você nem nos conhece. Pode ser perigoso levar estranhos para casa. Salete riu baixinho. Olha, com todo o respeito, vocês dois não parecem muito perigosos. E minha mãe sempre diz que quem ajuda o próximo nunca fica desamparado. Sua mãe é uma mulher sábia, disse Dione. Obrigada.
Salete se levantou. Então, o que vocês acham? Não é palácio, mas é abrigo. Lázaro e Dione se olharam novamente. Estavam recebendo de uma desconhecida toda a gentileza que seu próprio filho havia negado. Salete, disse Dione, a voz embargada, você não sabe o que está fazendo por nós. Estou fazendo o que qualquer pessoa decente faria. Não, disse Lázaro, não é verdade. Muita gente passaria direto. Então talvez eu tenha tido sorte de ter uma boa educação. Salete ajudou os dois a se levantarem. Vamos, o último ônibus sai em 40 minutos. Se perdermos, vamos ter que esperar muito. Vamos, disse Dione segurando o cobertor com carinho. Salete caminhava na frente, carregando a bolsa pesada e preparando o dinheiro contado para as passagens. Não sabia que estava prestes a mudar não apenas aquela noite, mas o resto de sua vida. No ponto de ônibus, Salete contou as moedas na carteira. Tinha exatamente R$ 9,50. As 3 passagens para a cidade Tiradentes custariam R$ 9. Sobrariam 50 centavos para a semana. É apertado, mas dá, murmurou ela. Salete, disse Lázaro, deixa que nós pagamos nossa passagem. Vocês têm dinheiro? Lázaro hesitou. Na verdade, eles tinham, mas estava interpretando o papel de pessoas que haviam perdido tudo. Temos algumas moedas, disse ele. Guardem para vocês. Passagem eu pago. O ônibus chegou balançando e barulhento. Era um daqueles velhos com bancos duros e janelas que não fechavam direito. Salete pagou as 3 passagens e procurou lugares para eles. Senta aqui, dona. E Salete percebeu que não sabia nem o nome deles. Dione, e ele é Lázaro. Senta aqui, dona Dione. Seu Lázaro pode sentar ali na frente. Mas Lázaro, mesmo aos 80 anos, não aceitou sentar enquanto Salete ficava em pé. Não, menina. Você trabalhou o dia inteiro, senta você. Seu Lázaro, eu estou acostumada. E eu estou insistindo. Dione sorriu vendo o marido ser gentil com Salete. O ônibus começou a andar. Era uma viagem longa, quase 1 hora só de ônibus. Depois ainda tinha o trem. Salete se sentiu mal por submeter 2 idosos àquela jornada cansativa. Desculpem o transtorno, disse ela. Sei que é longe. Não se preocupe, disse Dione. Durante a viagem, Salete contou um pouco de sua vida. Como havia perdido o marido em um acidente de trabalho 5 anos atrás. Como trabalhava em 2 casas para se sustentar. Como cuidava da mãe que estava doente no interior. Deve ser difícil, disse Dione. Difícil é, mas é a vida que Deus me deu. Tenho que fazer o melhor que posso. E você consegue enviar dinheiro para sua mãe, mesmo ganhando pouco? Consigo sim. Não é muito, mas ajuda com os remédios. Lázaro ficou em silêncio pensando. Aquela mulher ganhava em 1 mês menos do que Miguel gastava em uma noite de restaurante. E mesmo assim, encontrava forças para ajudar a mãe e ainda acolher 2 desconhecidos. Salete, disse ele, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você nos ajudou? Você nem nos conhece? Salete pensou por um momento. Sabe, seu Lázaro, quando meu marido morreu, eu fiquei perdida. Não sabia como ia conseguir pagar as contas, como ia sobreviver. E aí os vizinhos começaram a aparecer. Traziam comida, ofereciam ajuda, cuidaram de mim. E aí você decidiu retribuir? Decidi que se um dia eu pudesse ajudar alguém, ia ajudar. Porque ninguém merece passar necessidade sozinho. Mas você pode se prejudicar ajudando desconhecidos? Posso. Mas também posso me prejudicar sendo egoísta. Pelo menos assim eu durmo em paz. O ônibus parou em um terminal. Eles desceram e Salete os guiou até o trem. Era ainda mais barulhento e lotado que o ônibus. Segura firme, disse ela para Dione. Esse trem balança muito. Durante o trajeto de trem, eles viram uma São Paulo que Lázaro e Dione haviam esquecido que existia. Casas simples com varais cheios de roupa, crianças brincando na rua, mesmo sendo noite. Faz tempo que não venho para este lado da cidade, disse Lázaro.
Pois é onde mora a maioria das pessoas, respondeu Salete. Gente trabalhadora, honesta, que faz o possível para viver dignamente. Quando finalmente desceram do trem em Cidade Tiradentes, já passava das 11h30 da noite. As ruas eram mais escuras, mas havia movimento. Pessoas voltando do trabalho, jovens conversando nas esquinas, o som de música vindo de algumas casas. É ali, disse Salete, apontando para uma rua de terra batida. Eles caminharam mais 5 minutos. As casas eram simples, a maioria sem acabamento, mas todas limpas e organizadas. Tinha flores em latas plantadas nos portões, roupas lavadas secando nos quintais pequenos. Chegamos, disse Salete, parando em frente a uma casa pequena, de 2 cômodos. A casa era minúscula comparada com o que Lázaro e Dione estavam acostumados, mas estava limpa, organizada e tinha um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente. Entrem, disse Salete, abrindo a porta. Bem-vindos à minha casa. A casa de Salete tinha apenas 2 cômodos, uma sala pequena que também servia de cozinha e um quarto nos fundos. As paredes eram de tijolo sem reboco, mas estavam limpas e pintadas de branco. No chão de cimento, tapetes coloridos feitos à mão davam aconchego ao ambiente. Desculpem a simplicidade, disse Salete, acendendo a luz. Não é muito, mas é meu cantinho. Lázaro e Dione olharam ao redor admirados. Havia uma pequena estante com alguns livros, fotos de família nas paredes, plantas bem cuidadas nas janelas. Tudo muito simples, mas cheio de amor e cuidado. Está linda a sua casa, disse Dione sinceramente. Obrigada. Sentem ali no sofá que vou fazer um café para nós. O sofá era pequeno e velho, mas estava limpo e tinha uma manta gostosa jogada por cima. Lázaro e Dione se sentaram, ainda segurando o cobertor que Salete havia dado. Salete, disse Lázaro, você não precisa se incomodar conosco. Qual incômodo? Vocês são meus convidados. Ela acendeu o fogão de 2 bocas e colocou água para esquentar. De um armário pequeno, tirou café em pó, açúcar e 3 xícaras. Era tudo que tinha. Espero que gostem de café forte. É o jeito que sei fazer. Adoramos café, disse Dione. Enquanto a água esquentava, Salete cortou algumas fatias de pão que havia sobrado do seu jantar. Não tenho muito para oferecer, só pão com margarina. Mas está fresquinho. Menina, você já fez demais por nós, disse Lázaro. Ainda não fiz nada, espera só. Salete preparou o café coado na hora. O cheiro doce e forte encheu a casinha. Ela serviu as 3 xícaras e trouxe o pão numa travessa simples. Pronto, não é banquete, mas mata a fome. Lázaro e Dione provaram o café e ficaram surpresos. Estava delicioso, forte, encorpado, feito com carinho. Há anos não tomavam um café tão saboroso. Esse café está maravilhoso, disse Dione. É café bom mesmo. Compro sempre no mesmo lugar há anos. O senhor João da mercearia faz uma mistura especial. E esse pão está uma delícia, completou Lázaro. É da padaria da esquina. A dona Maria faz os melhores pães da região. Enquanto comiam, Salete contou mais da sua vida. Como havia conhecido o marido ainda adolescente, como foram felizes nos anos que tiveram juntos. Ele era um bom homem, disse ela, mostrando uma foto na parede. Trabalhador, carinhoso, sonhador. Como vocês se conheceram? Perguntou Dione. Na igreja. Ele cantava no coral e eu achava a voz dele linda. Demorei 6 meses para ter coragem de falar com ele. E quando falou? Ele disse que estava esperando eu tomar coragem há 6 meses. Salete riu, que já havia reparado em mim também. Que história bonita, disse Dione. Foi bonita enquanto durou. E depois que ele morreu, você nunca pensou em se casar de novo? Pensei. Mas nunca encontrei alguém que me fizesse sentir o que ele me fazia sentir. E agora, aos 42 anos, acho que já passou a hora. Besteira, disse Lázaro. 42 anos é nova ainda. Para o amor não existe idade, completou Dione. Salete sorriu.
Vocês são um casal lindo. Dá para ver que se amam muito. Lázaro e Dione se olharam. Mesmo depois de tudo que haviam passado naquele dia, mesmo com a dor da rejeição do filho, eles ainda tinham um ao outro. 55 anos de casamento, disse Dione. Nossa, e qual o segredo? Paciência, disse Lázaro. Muita paciência. E perdão, completou Dione. Perdoar os defeitos um do outro todos os dias. E nunca dormir brigados, disse Lázaro. Vocês me dão esperança no amor, disse Salete. Após terminarem o lanche, Salete mostrou onde eles poderiam dormir. Vocês ficam na minha cama, eu durmo no sofá. De jeito nenhum, protestou Dione. Não vamos tirar você da sua própria cama. Não estão tirando nada. Estou oferecendo. Salete, a gente se vira no sofá, disse Lázaro. Seu Lázaro, com todo respeito, o senhor tem 80 anos. Não vai dormir no sofá, nem a dona Dione. Enquanto arrumavam a cama, Salete comentou. Sabem, fazia muito tempo que eu não tinha companhia em casa. Estava me sentindo meio sozinha. E nós, disse Dione, fazia muito tempo que não nos sentíamos em casa de verdade. Então, bem-vindos ao seu novo lar temporário, disse Salete. Eram 6 horas da manhã e a vida no bairro começava cedo. Salete acordou com o barulho de carros na rua. Trabalhadores saindo para pegar transporte, crianças indo para a escola. O movimento normal de uma comunidade que acorda junto. Ela foi até o quarto. Lázaro e Dione ainda dormiam profundamente. O casal estava abraçado, parecendo finalmente em paz após a noite turbulenta. Pobrezinhos, murmurou ela, saindo devagar para não acordá-los. Ela foi para a cozinha preparar café. Era seu ritual matinal há anos. Café forte e pão torrado, um momento de silêncio antes do dia corrido começar. Estava terminando de colocar a água no fogo quando ouviu um barulho estranho na rua. Curiosa, ela foi até a janela da frente. Um sedã preto estava parado em frente à sua casa. Carro de luxo, vidros escuros, reluzente mesmo no início da manhã. Que estranho, pensou ela. Do carro desceu um homem de terno escuro, cabelos grisalhos, aparência séria. Ele olhou para os números das casas e conferiu algo num papel. Quando identificou o endereço certo, caminhou em direção ao portão de Salete. Meu Deus, é polícia! Ela se assustou. Será que descobriram que eu trouxe eles para cá? O homem bateu na porta com educação. 3 batidas suaves. Salete respirou fundo e foi atender, ainda de camisola. Bom dia. A senhora é Salete Soares? Sou sim. Aconteceu alguma coisa? Meu nome é Henrique Almeida. Sou advogado. Preciso falar com os senhores Lázaro e Dione Alencastro. Salete quase desmaiou. Como aquele homem sabia que eles estavam ali? Eu não sei do que o senhor está falando. Dona Salete, por favor. Sei que eles estão aqui e não vim criar problemas. Muito pelo contrário. O barulho da conversa acordou Lázaro. Ele apareceu na porta do quarto ainda sonolento. Salete, quem é? Quando viu o advogado, Lázaro ficou imóvel. Doutor Henrique, chegou rápido. Bom dia, Lázaro. Você me ligou e eu vim o mais rápido possível. Já preparei toda a papelada que você solicitou. Dione também acordou com as vozes e apareceu ao lado do marido. Bom dia, Henrique. Salete olhava de um para outro, sem entender nada. Gente, o que está acontecendo aqui? Quem é esse homem? Lázaro e Dione se olharam. O momento da verdade havia chegado. Salete, disse Dione gentilmente, precisa sentar. Temos algo para contar. Eu fiz alguma coisa errada? Vou ser presa? Não, menina, disse Lázaro. Você não fez nada errado. Nós é que fizemos algo complicado. Eles se sentaram na pequena sala. O advogado permaneceu em pé, respeitoso, mas sério. Salete, começou Dione. Ontem nós não fomos completamente honestos com você. Como assim? Nós não perdemos nossa fortuna. Foi tudo encenação. Salete olhou para ele sem entender nada do que diziam. Encenação? Nós queríamos testar nosso filho.
Ver se ele nos acolheria se não tivéssemos dinheiro, explicou Lázaro. Então vocês não são pobres? Não, Salete, nós somos bem abastados. O advogado abriu a pasta que carregava. Dona Salete, os senhores Lázaro e Dione Alencastro são donos de um dos maiores grupos empresariais de São Paulo. Eles são bilionários. Salete ficou pálida. Bilionários? E você, continuou o advogado, foi a única pessoa que ofereceu ajuda quando eles precisaram. Eu não entendo. Salete começou a chorar. Isso foi tudo mentira? Vocês estavam se divertindo comigo? Não, disse Dione rapidamente, se levantando para confortar Salete. Nunca foi diversão, foi desespero. Salete, disse Lázaro, a voz embargada, nosso filho nos rejeitou ontem à noite. Nosso próprio filho fechou a porta na nossa cara. O teste não era para você, disse Dione, segurando as mãos de Salete. O teste era para o Miguel, e ele reprovou. Mas você passou. Passou em quê? No teste de humanidade, disse o advogado. No teste de caráter, no teste de decência. Salete ainda estava confusa, mas começava a entender. Então ontem, quando vocês estavam no banco, estávamos realmente sofrendo, disse Dione. A dor era verdadeira, a rejeição foi real. E sua bondade também foi real, completou Lázaro. O advogado se aproximou com alguns documentos. Dona Salete, os senhores Alencastro gostariam de fazer uma proposta. Que proposta? Eles querem que a senhora administre um fundo de caridade. O Fundo Alencastro de Amparo, com um orçamento inicial de 50 milhões de reais. Salete pensou que ia desmaiar. 50 milhões? Para começar, disse Dione, você nos mostrou ontem o que é verdadeira riqueza. Agora queremos que você use nossa riqueza material para ajudar outras pessoas como você nos ajudou. Mas eu não sei administrar dinheiro. Você sabe administrar o coração, disse Lázaro. E é isso que importa. O resto nós ensinamos. Salete olhou para os três, depois para sua casinha simples, depois de volta para eles. Isso é real? É tão real quanto sua bondade ontem à noite, disse Dione. E então Salete fez a única coisa que podia fazer naquele momento. Chorou. 3 meses depois, Salete ainda acordava achando que tudo tinha sido um sonho. Mas bastava olhar ao redor da casa nova para saber que era realidade. Uma casa simples, mas confortável, no mesmo bairro onde sempre morou. Ela havia feito questão de ficar perto dos vizinhos e amigos de sempre. Bom dia, filha, disse Dione entrando na cozinha. Desde aquele dia, Lázaro e Dione tinham se tornado mais que patrões ou conhecidos. Haviam se tornado família. Eles tinham comprado uma casa na mesma rua de Salete e passavam boa parte do dia juntos, planejando os projetos do fundo. Bom dia, respondeu Salete. Lázaro já foi para o escritório? Foi. Disse que tinha uma reunião importante com o pessoal da construção civil. Ah, o projeto das casas populares? Esse mesmo. Ele está animado porque conseguiram aprovar a construção de 200 casas aqui na região. Salete sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido muito sobre administração, sobre projetos sociais, sobre como usar o dinheiro para fazer o bem. Mas mais que tudo, havia aprendido que dinheiro sem amor não vale nada. E como está sua mãe? Perguntou Dione. Muito melhor. Ontem conversamos por vídeo. Ela está adorando a casa nova e o tratamento particular. A mãe de Salete agora tinha os melhores cuidados médicos. Uma casa confortável e uma cuidadora tempo integral. Tudo custeado pelo fundo. E o Miguel? Perguntou Salete delicadamente. Era um assunto difícil. Desde que havia sido deserdado, Miguel tentava se aproximar dos pais. Mas era tarde demais. A confiança estava quebrada para sempre. Ele ligou ontem de novo. Suspirou Dione, pedindo uma chance de conversar. E vocês vão dar? Não sei, filha. Dói muito, sabe? Ver que ele só voltou atrás quando soube que não ia herdar nada. E a Tarsila? Pediu divórcio assim que soube que o Miguel ficou só com a legítima.
Casou com um empresário do agronegócio no mês passado. Salete balançou a cabeça. Que tristeza! É triste mesmo. Mas sabe o que me consola? O quê? É saber que você existe. É saber que ainda há pessoas boas no mundo. Neste momento, Lázaro chegou animado. Meninas, tenho novidades. Que novidades? Perguntou Salete. A prefeitura aprovou o nosso projeto da creche. Vamos poder construir 3 creches novas na região. Que maravilha! Dione bateu palmas. E tem mais, continuou Lázaro. O programa de bolsas de estudo já tem 500 inscritos, 500 jovens que vão poder estudar. Salete se emocionou. Em 3 meses, eles já haviam ajudado milhares de famílias. Casas, empregos, educação, saúde. Era como um milagre acontecendo todos os dias. Sabe o que mais me emociona? Disse ela. O quê? Perguntaram os dois. É que tudo isso começou com um simples cobertor. Não foi simples cobertor, corrigiu Lázaro. Foi um ato de amor. E o amor multiplica, completou Dione. Você nos deu amor quando precisávamos e agora podemos dar amor para milhares de pessoas. Naquela tarde, eles foram visitar uma das obras do fundo. Era um centro comunitário que oferecia cursos profissionalizantes, creche para as mães que trabalhavam, atendimento médico básico e um programa de empréstimo solidário. Dona Salete! Gritou uma criança correndo em direção a ela. Era o Pedrinho, de 6 anos, filho de uma das beneficiárias do programa. Oi, meu amor, como você está? Estou bem. Minha mãe conseguiu trabalho na padaria nova. Que bom! E você está gostando da escola? Estou. A tia disse que se eu estudar bastante, posso ser qualquer coisa quando crescer. Salete o abraçou forte. Pode sim, meu amor. Você pode ser o que quiser. Quando a criança foi brincar, Lázaro se aproximou de Salete. Você se arrepende de alguma coisa? Como assim? Sua vida mudou completamente. Você não sente falta da vida simples que tinha? Salete olhou ao redor. Viu crianças brincando no parque novo, mães conversando enquanto os filhos estavam seguros na creche, jovens saindo dos cursos profissionalizantes com esperança no futuro. Não, disse ela, minha vida não mudou, ela se multiplicou. Antes eu ajudava uma família de cada vez. Agora posso ajudar centenas. Naquela noite, os 3 jantaram juntos na casa nova de Salete. Era tradição. Toda sexta-feira, jantavam juntos e planejavam os projetos da próxima semana. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna. Mas dentro daquela casa simples, 3 pessoas que se encontraram na dor descobriram juntas que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se dá. E que às vezes a maior herança que se pode deixar é o exemplo de como amar o próximo. O cobertor vermelho que começou tudo estava guardado numa gaveta especial. Salete o conservava como lembrança do dia em que 3 vidas se transformaram para sempre. O dia em que descobriram que a bondade, por menor que seja, pode mudar o mundo. E toda noite, antes de dormir, Salete agradecia por ter tido coragem de atravessar aquela rua gelada 3 meses atrás, porque às vezes o destino de muitas pessoas depende de uma única escolha, passar direto ou parar para ajudar. Ela havia escolhido parar. E essa escolha mudou não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Porque a bondade, quando encontra os recursos certos, se torna a força mais poderosa do mundo. 5 anos depois, o auditório estava lotado. Mais de 500 pessoas esperavam ansiosas para ouvir a palestra. No palco, um banner grande anunciava: 3º Encontro Nacional de Projetos Sociais Alencastro Soares. Salete olhou para a plateia e sentiu o coração acelerar. Mesmo depois de 5 anos, ainda se emocionava ao ver tantas vidas transformadas reunidas no mesmo lugar. Nervosa? Perguntou Lázaro, agora com 85 anos, mas ainda com o mesmo olhar gentil. Sempre fico,
respondeu ela, ajeitando o vestido simples, mas elegante. Você vai se sair bem, filha, disse Dione, segurando sua mão. Você sempre se sai. Na primeira fila estava sentada Dona Maria, a mãe de Salete. Aos 78 anos, completamente curada, ela havia se mudado para São Paulo, para ficar perto da filha. Ao lado dela estavam 23 jovens que haviam se formado em medicina, engenharia, direito e outras profissões através das bolsas do fundo. Pessoal, posso ter a atenção de vocês? Disse Salete no microfone. O auditório ficou em silêncio imediatamente. 5 anos atrás, eu era uma faxineira viúva que trabalhava em 2 casas para sobreviver. Morava numa casinha de 2 cômodos em Cidade Tiradentes e meu maior sonho era conseguir pagar o tratamento da minha mãe. Murmúrios de aprovação ecoaram pela plateia. Hoje, quero contar para vocês o que aprendi nestes 5 anos. Não sobre administrar dinheiro, não sobre projetos sociais, mas sobre o poder de uma escolha simples. Ela fez uma pausa, olhando para Lázaro e Dione. Uma noite fria de inverno, eu tinha 2 opções. Ir para casa, fingir que não vi 2 idosos tremendo de frio, ou parar para ajudar. Escolhi parar. E graças a Deus, gritou alguém da plateia, arrancando risos de todos. Mas a história que quero contar não é sobre mim, é sobre todos vocês. Salete apontou para diferentes seções do auditório. Maria das Graças, que está ali na 3ª fila. Há 3 anos era catadora de papelão. Hoje tem uma pequena empresa de reciclagem e emprega 15 famílias. Aplausos emocionados tomaram conta do ambiente. João Carlos, que está ali no fundo, era viciado, vivia na rua, hoje é formado em assistência social e coordena nossa casa de recuperação. Mais aplausos, mais lágrimas. Cada um de vocês fez a mesma escolha que eu fiz naquela noite. Escolheu parar para ajudar. Salete sentiu a voz embargada. Sabem o que descobri? Que Deus não faz milagres sozinho. Ele precisa de mãos humanas, de corações humanos, de pessoas dispostas a incomodar a própria vida para melhorar a vida dos outros. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. O Fundo Alencastro Soares já construiu 2.300 casas, já ofereceu bolsas de estudo para mais de 3.000 jovens, já criou 8.000 empregos diretos. Mas vocês sabem qual é nossa maior conquista? Ela fez uma pausa dramática. Nossa maior conquista é ter provado que bondade se multiplica. Cada pessoa que ajudamos se tornou alguém que ajuda outros. Cada família que apoiamos se tornou uma família que apoia outras famílias. Os aplausos começaram devagar e foram crescendo até se tornar uma ovação que durou 5 minutos. Quando o silêncio voltou, Salete continuou. Quero terminar contando uma coisa que aconteceu semana passada. Eu estava no mercado quando uma menina de uns 10 anos se aproximou de mim. Ela disse: Tia Salete, minha mãe sempre fala que você salvou nossa família. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Salete precisou parar para se recompor. E eu disse para ela: minha filha, você não precisa ser igual a mim. Você precisa ser igual a você mesma, mas com o coração aberto para ajudar quem precisa. Porque é isso que queremos. Que cada criança que ajudamos hoje se torne um adulto que ajuda amanhã. Que cada família que apoiamos hoje se torne uma família solidária amanhã. Lázaro e Dione estavam chorando na primeira fila. Para terminar, quero agradecer a 2 pessoas muito especiais, Lázaro e Dione Alencastro, que me ensinaram que riqueza verdadeira não é o que você tem, mas o que você faz com o que tem. A plateia explodiu em aplausos que duraram mais de 10 minutos. Naquela noite, em casa, os 3 jantaram como sempre faziam às sextas-feiras. Mas desta vez tinha algo diferente no ar. Salete, disse Lázaro, tenho uma notícia para dar. E que notícia? O Miguel ligou hoje. Salete ficou tensa. E aí? Ele não pediu dinheiro, não pediu desculpas. Ele só disse que estava orgulhoso do que estamos fazendo. E como você se sentiu? Aliviado.
Talvez ainda exista esperança para ele. Todos merecem uma segunda chance, disse Salete. Até mesmo quem não merece, completou Dione. Especialmente quem não merece, corrigiu Salete, porque é assim que se quebra o ciclo da maldade. Naquela noite, antes de dormir, Salete fez a mesma oração de sempre. Agradeceu por ter tido coragem de atravessar uma rua gelada 5 anos atrás. Agradeceu por ter ganhado uma família. Agradeceu por poder transformar dor em amor todos os dias. E pediu apenas uma coisa, que nunca perdesse a simplicidade do coração que a fez parar para ajudar 2 desconhecidos numa noite fria. Porque no final, descobriu que a vida não é sobre o que conseguimos para nós mesmos. É sobre o que conseguimos para os outros. E quando entendemos isso, descobrimos que já temos tudo o que precisamos. A capacidade infinita de amar. O cobertor vermelho continuava guardado numa moldura de vidro na parede de sua casa. Não como troféu, mas como lembrete. Lembrete de que, às vezes, os maiores milagres começam com os menores gestos. E que bondade, por menor que seja, sempre encontra um jeito de se multiplicar até tocar o mundo inteiro. Para toda mulher que já trabalhou em silêncio, limpando casas alheias, enquanto sonhava com dias melhores, carregando no peito a dor da perda e a responsabilidade de cuidar sozinha de quem ama. Para todo homem que, no auge do sucesso, descobriu que conquistar o mundo não preenche o vazio deixado por um filho que se tornou estranho. Para você que já se sentiu rejeitado pela própria família, que já bateu na porta de quem deveria te acolher e encontrou apenas frieza e indiferença. Para você que, mesmo tendo pouco, já dividiu o que tinha com quem não conhecia, porque seu coração não consegue ignorar o sofrimento alheio. A história de Salete, Lázaro e Dione nos ensina uma das verdades mais profundas da vida. Às vezes, a família que escolhemos vale mais que a família que nascemos. E que o amor verdadeiro não se mede pelo sangue que compartilhamos, mas pelo carinho que oferecemos. Ela nos mostra que não importa quão alto você chegue na vida, não importa quantos zeros tenham na sua conta bancária. Se você não tiver compaixão no coração, você é mais pobre que quem não tem nem onde morar. E nos ensina que um simples cobertor, oferecido sem esperar nada em troca, pode valer mais que uma herança de milhões, porque generosidade não se mede pelo tamanho do presente, mas pelo tamanho do sacrifício de quem dá. A história nos lembra que dignidade não é luxo de rico, é direito de todo ser humano, e que às vezes quem menos tem é quem mais oferece, porque entende na pele o que é precisar. Que esta história seja um lembrete de que suas circunstâncias não definem quem você é. Suas escolhas definem. Salete poderia ter passado direto, pensando que não era problema dela. Lázaro e Dione poderiam ter desistido do teste e aceito a frieza do filho. Mas todos escolheram o amor, mesmo quando doía. E nos mostra, acima de tudo, que nunca é tarde para recomeçar. Aos 80 anos, Lázaro e Dione descobriram o que realmente importa. Aos 42, Salete descobriu que tinha um propósito maior que sobreviver, porque transformação não tem idade, tem coragem. Não deixe que a decepção com algumas pessoas te faça desistir de acreditar na humanidade. Não deixe que o medo de ser ferido te impeça de estender a mão para quem precisa. Não deixe que o sucesso te cegue para a dor dos outros. Às vezes, o anjo que vai mudar sua vida não vem com asas douradas, vem com um cobertor vermelho e um coração disposto a dividir o pouco que tem. E lembre-se, bondade plantada nunca se perde. Pode demorar para florescer, pode parecer esquecida, mas uma hora ela volta multiplicada, transformando não só quem recebe, mas quem dá e todos ao redor. A verdadeira riqueza da vida não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos.
Não está no que conquistamos, mas no que construímos no coração dos outros, que você tenha a sabedoria de Salete para enxergar além das aparências, a coragem de Lázaro e Dione para buscar a verdade mesmo quando ela dói, e a certeza de que um gesto de amor, por menor que seja, sempre vale a pena. Porque no final, quando a vida passar em revista, não vão perguntar quanto você teve, vão perguntar quanto você deu. E a resposta a essa pergunta é que vai determinar se você viveu ou apenas existiu. Seja o cobertor na vida de alguém, seja o abrigo quando a tempestade chegar, seja a prova de que ainda existe bondade neste mundo. O mundo precisa de mais Saletes. Seja uma delas. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.